Oi gente, olá pessoal, mais uma aula nossa aqui no canal Facilitando. Dessa vez nós vamos falar sobre a Era Napoleônica. Vamos dar sequência à aula que nós fizemos sobre a Revolução Francesa e vamos explicar os acontecimentos importantes desse período. É importante e é bom sempre lembrar que essa é uma fase que tem várias consequências na história e no desenvolvimento da Europa e também no formato, na geografia europeia. Então vamos começar falando da Era Napoleônica, falando da importância de Napoleão. Napoleão começou a ter um destaque muito grande durante o período revolucionário, durante a Era dos Jacobinos, e ele conseguiu também permanecer e não foi condenado durante o período do Diretório, quando os jacobinos foram destituídos e o Diretório é estabelecido. Napoleão consegue se safar de qualquer problema, de alguma perseguição e se torna, ou continua sendo, ou se torna ainda mais forte dentro das políticas expansionistas e as políticas externas da França, se tornando uma das figuras mais importantes. Principalmente porque durante a fase do Diretório, o último governo antes do governo de Napoleão, o último governo da fase revolucionária, Napoleão foi se tornando a pessoa mais importante, ao ponto que, em determinado momento, em 1799, que é quando a gente tem o início da Era Napoleônica, Napoleão, ele consegue, junto com o apoio da burguesia, dar um golpe e destituir esse diretório e criar um governo chamado de consulado. Então vamos fazer uma pequena anotação. Então a Era Napoleônica vai de 1799 ao 1815. E essa primeira fase começa quando acontece o chamado golpe 18 Brumário. Então, o processo e o desenvolvimento do governo de Napoleão, ele vai então se fortalecendo à medida em que a França vai então o quê? Apoiando as políticas de Napoleão. E isso é o que a gente vai mostrar. Então, o golpe 18 Brumário, ele acontece em 1799 e aí nós temos o início do governo chamado de consulado. Então, o diretório foi derrubado pelo golpe 18 Brumário. Brumário é o nome de mês, É o nome do mês, no dia 18 do mês Brumário. Então acontece esse golpe com o apoio da burguesia, que acreditava Napoleão ser uma alternativa importante para a manutenção também dos privilégios, das conquistas que a burguesia tinha alcançado. Então esse governo do consulado, inicialmente, ele é instituído por 3 cônsules. Esses 3 cônsules, na verdade, simbolicamente a participação de 3, o poder já estava determinado, muito forte nas mãos de Napoleão, que vai então para o princípio de constituições alternadas, fortalecendo ainda mais o seu poder e de forma até mesmo que democrática, Por quê? Porque ele vai se tornando a pessoa mais influente, mais importante, e o apoio natural vem de todas as instituições, inclusive da própria burguesia, que continua apoiando. Então, de 3 cônsules, nós vamos ter o governo de um cônsul, E esse governo de um cônsul vai, então, seguir para uma nova fase constitucional, em que Napoleão também vai se tornar imperador eleito em plebiscito. Ou seja, esse processo de Napoleão, de fortalecimento do poder de Napoleão, ele vai acontecendo aí de 1799 até o 1804, onde ele vai então ser instituído como imperador vitalício, ou seja, imperador a vida inteira. Já era o cônsul único nessa trajetória de desenvolvimento político, nessa trajetória de fortalecimento do poder. Nesse período, nós vamos então trabalhar uma coisa muito importante, que são as realizações de Napoleão. O governo de Napoleão, o que ele fez? Um dos momentos importantes do seu governo é a expansão. Então, Napoleão, em um determinado momento, um dos pontos fortes do seu governo é a expansão. A criação do Banco da França, então uma reforma financeira, também uma postura administrativa muito importante, muito significativa, moderna, então, e a criação do Código Civil.
Então, são alguns elementos importantes criados nessa trajetória de governo de Napoleão. A expansão é o processo que a gente vai mostrar, né, como que vai ficar a Europa, porque eu costumo até usar, isso aqui é legal para você também, né, sempre usar para lembrar, existe uma Europa antes do Napoleão, uma durante o Napoleão e uma depois de Napoleão. Antes do Napoleão é durante a fase revolucionária, o governo do Napoleão, que é o governo expansionista, da criação do Banco da França, né? Todas essas estruturas criadas são estruturas administrativas importantes, né? O Código Civil fortalece o poder do Napoleão, os juízes, né? A escolha dos juízes, a questão administrativa, a organização do Estado, a cobrança de impostos, o banco, o fortalecimento, a criação da moeda, tudo isso então são o quê? Ações que fizeram com que o governo de Napoleão tivesse um respaldo e um desenvolvimento rápido, né? Ao ponto dele o quê? Fazer a França, né, almejar aquilo que já estava sendo alcançado, que já estava sendo desenvolvido na Inglaterra. Ou seja, o que o Napoleão quer depois que ele já está no poder? O que ele quer? Ele quer fazer a França se tornar o país mais importante. Então ele vai se envolver em algumas guerras, ocupações, né, contra a Prússia, contra a Áustria, contra a Espanha, a ocupação dessas terras. Então, por isso que a gente acabou de falar, existe uma Europa antes do Napoleão, durante o Napoleão e após Napoleão, que é o período dessas conquistas. Ou seja, uma mudança completa no mapa da Europa, que a gente pode observar aqui rapidinho. Então, essa política expansionista de Napoleão durante esse período, né? Então é o que a gente vai mostrar. É essa questão da nova Europa, o novo mapa da Europa, o período em que o Napoleão governou. Então, o que nós temos? Mais ou menos aqui é o posicionamento da França. Então a França vai ter o quê? Uma política muito forte de expansão para todo o território da Europa. E aí, um dos pontos mais importantes dessa política expansionista era justamente isso: fazer a expansão, transformar essas regiões ocupadas e dominadas pelo poder napoleônico, ora colocando parentes para governar, destituindo a pessoa que governava e colocando um parente, ora obrigando esses reinos a se tornarem seus aliados para não serem o quê? Vítimas do poder militar, né? Esse poder bélico concentrado dentro da Europa continental. O que não é a mesma realidade quando se diz respeito à Inglaterra. Então, contra a Inglaterra, Napoleão já tinha sofrido uma derrota em uma batalha e ele sabia a força e o poder que a Inglaterra tinha. E para fazer a França chegar à posição que ele vislumbrava, era preciso, então, destruir o país mais importante. Então, isso é um ponto muito legal de ser analisado, já que eu não tenho condições de ter a força marítima, militar marítima, suficiente para atravessar o mar e lá na Inglaterra destituir esse governo inglês, derrotar esse governo inglês, eu vou adotar uma medida. Então, um dos momentos importantes da política de Napoleão é o chamado bloqueio continental. Esse bloqueio continental, ele está relacionado justamente à política expansionista de Napoleão. Então, se já tinha estruturado com banco, administração, o Código Civil que garantia, né, organização, ele já tinha feito distribuição de terra, já tinha destituído as revoltas internas, já tinha restabelecido apoio novamente com a igreja para poder se fortalecer, inclusive na sua coroação. Existe uma imagem muito interessante que é mostrada que quando o Papa vai coroar, é uma pintura, né? O Napoleão mesmo pega a coroa, quer dizer, eu sou o poder máximo, então ninguém acima de mim está me coroando, eu mesmo me coroo. É simbólico, mas é importante para a gente ver, né, a visão de poder de Napoleão. Agora, o grande poder dele não ia ser o quê? Alcançada essa expansão não ia ter resultados se ele o quê? Não conseguisse impedir que a Inglaterra continuasse tendo o poder econômico e o domínio sobre a economia. Então, para isso, já que ele não podia vencer a Inglaterra numa batalha marítima, então ele decretou o bloqueio continental, que significa que ninguém pode comprar, ninguém pode vender para a Inglaterra. Então, o bloqueio continental contra a Inglaterra. E a questão importante desse bloqueio continental é justamente isso: ninguém vai vender, ninguém vai comprar para a Inglaterra. E o objetivo dele era quebrar a economia
da Inglaterra. Então, quebrar a sua economia. Obviamente que isso é um processo que a gente tem como entender. Se agora o Napoleão apoia o seu desenvolvimento, a sua indústria, e ele tem os produtos e tem a economia em desenvolvimento, as oficinas que estão caminhando para o desenvolvimento industrial, né, moderno, ele também precisa de mercados de matérias-primas. Então, ele queria controlar isso. Mas, na Europa, a tradição dos produtos ingleses, o comércio, as parcerias inglesas, dificultavam isso. Então, para ele conseguir, né, colocar a máquina francesa vendendo e podendo ter o quê? O domínio das atividades econômicas na Europa, era preciso, então, tirar a Inglaterra do páreo. Então, o bloqueio continental era isso que ele queria, essa era a intenção dele. Ninguém podia vender e ninguém podia comprar para a Inglaterra. Se ninguém comprasse e não vendesse para a Inglaterra, ela ia quebrar economicamente, o objetivo dele também se estabeleceria da mesma forma. Então, importante momento do governo de Napoleão, esse do bloqueio continental, e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência, né? Por que alguns países não aderiram ao bloqueio continental? Porque nós vamos perceber que Portugal e Espanha são dois países que têm o quê? Compromissos, ligações ou comercial ou outros tipos de tradições com a Inglaterra, e entre outros países, esses dois não vão aderir definitivamente ao bloqueio continental. E é isso que a gente vai mostrar aqui na sequência. Bom, nessa sequência é que nós vamos mostrar para vocês que alguns países, são vários países que não aderiram ao bloqueio continental, mas dois países em especial a gente vai trabalhar, e esses dois países têm o quê? Compromisso. Os russos, né, tinham um comércio de vender produtos primários, de comprar produtos industrializados da Inglaterra. Portugal tem uma longa trajetória de parceria e amizade com a Inglaterra em momentos importantes da história de Portugal, como o fim da União Ibérica para tirar o domínio espanhol, contou com o apoio inglês, para expulsar os holandeses do Brasil num período em que a Holanda tinha uma colônia, também contou com o apoio inglês, e durante o período da economia mineradora também os ingleses e os portugueses tinham pacto econômico, né? Então, obviamente que dois países que não vão declaradamente aderir ao bloqueio continental. E nós vamos ter duas consequências nesse período de não adesão desses dois países ao bloqueio continental. Primeiro, vamos pegar Portugal. Então, Portugal não vai aderir à questão do bloqueio continental. Se Portugal não vai aderir ao bloqueio continental, obviamente que vai sofrer o quê? A invasão napoleônica. Ou ficava ao lado do bloqueio continental e aderia ao bloqueio continental, ou ficava ao lado da Inglaterra. Naquela época, quem estava como príncipe regente de Portugal, que governava Portugal, era o Dom João VI, e ele tomou a decisão de não dar apoio ao bloqueio continental e manter a ligação com a Inglaterra. Então, a alternativa dele, naquele momento, a única alternativa dele, então, foi o quê? Fugir para o Brasil. Então, um dos acontecimentos importantes do bloqueio continental vai ter ligação direta com a nossa história. Então, um dos momentos importantes dessa política napoleônica, do bloqueio continental, vai então ter uma ligação direta com a nossa história. Então, por causa desse bloqueio continental, nós vamos ter a fuga da família real para o Brasil. Então, esse é um dos momentos importantes da nossa história, a presença da família real aqui no Brasil, e a gente vai ter a oportunidade de estudar esse período joanino numa outra aula nossa que logo vocês estarão recebendo aí. Então, nesse momento, Napoleão então vai invadir Portugal e os portugueses então vão fazer uma fuga para o Brasil. Então, o que a gente percebe? Então, vamos mostrar essa condição rapidamente. Então, uma ilustraçãozinha, Napoleão então vai, né, já tinha avançado sobre vários territórios, agora então ele vai avançar sobre Portugal, e a família real portuguesa então tem que fugir para o Brasil. E esse é um episódio da história do Brasil muito importante que a gente vai ver então, como eu falei em outra aula. Outro país que não vai aderir ao bloqueio continental, e aí a gente vai ter uma consequência muito importante para a história da Europa, é a Rússia. E nesse momento a gente vai ter a construção, né, do fim do governo de Napoleão. Então a Rússia também não aderiu
aderiu ao bloqueio continental. E como se o Napoleão tivesse na cabeça dele a intenção de que, ó, me desafiaram, me desrespeitaram. Então Portugal desafiou, mas a família real fugiu. Eu não pude dar uma lição. A Rússia não. A Rússia está me desafiando, eu vou mostrar quem sou eu, quem sou Napoleão, quem é Napoleão. Então Napoleão vai então organizar uma força militar extraordinária para combater a Rússia, né? Como se ele quisesse destruir a Rússia para mostrar a força militar que Napoleão tinha. Então ele parte para cima da Rússia com mais de 500 mil soldados, 500 mil homens. Isso é muita gente, é quase a população da cidade de Ribeirão Preto, né? Mas isso só de quê? De homens e de força militar. Então era para mostrar uma força brutal. E é nesse momento que acontece um dos grandes episódios da história, muito conhecido da história, que é a derrota de Napoleão em território russo, né? Então, Napoleão vai sofrer uma grande derrota. Essa derrota, né, está relacionada a uma tática russa chamada tática de terra arrasada. Então Napoleão prepara esse contingente enorme de homens, parte para cima da Rússia, mas lá ele sofre uma grande derrota, o que vai modificar totalmente a política expansionista napoleônica, que depois disso ele não consegue mais ter um grande governo, né? Ele vai ser derrotado. Posteriormente ele volta, mas ele não consegue se restabelecer, então esse é o último grande momento da história de Napoleão, porque ao ser derrotado ele vai ficar enfraquecido e forças inimigas, né, países inimigos que já estavam cansados dessa política expansionista de Napoleão, Prússia, Áustria, a própria Rússia, a Inglaterra, vão aproveitar e destituir Napoleão do poder. Então, nesse episódio do avanço de Napoleão sobre as terras da Rússia, os russos vão usar uma tática para derrotar Napoleão, tática de terra arrasada. Como funcionou essa tática? As tropas russas iam recolhendo para o interior da Rússia, se afastando mais para as regiões ao norte, nas regiões mais geladas. Elas levavam tudo que podia e o que não podia eles tocavam fogo e destruíam. Isso era uma tática usada há muito tempo e os russos usaram ela muito bem. E as tropas de Napoleão, quando chegavam em regiões muito dentro da Rússia, nessas áreas mais profundas da Rússia, eles começavam então a ter as suas primeiras derrotas. Derrota por causa também do enfraquecimento, falta de comida, fome, e pelas condições, né, climáticas, condições de deslocamento, que as tropas francesas não tinham a mesma habilidade que tinha os russos. Então, essa tática de recuar, destruir o que tinha e recuar para o interior, levando o que podia e queimando o que não podia, é chamado de tática de terra arrasada, e foi isso que os russos usaram contra o Napoleão. Beleza? Então, Napoleão derrotado, as forças, ele vai sobrar com menos de 50 mil homens, e isso não era o suficiente para ele poder restabelecer o poder. Enfraquecido, seus inimigos conseguem então destituir ele do poder, né, e mandar ele para uma prisão. Então, após esse período, essa derrota, Napoleão vai para uma prisão numa ilha chamada Ilha de Elba. Então, politicamente, Napoleão preso, né, as potências então começavam então a acreditar que as questões estavam resolvidas. Prússia, Áustria, Rússia, Inglaterra, né, tava tudo bem. Mas Napoleão consegue, mesmo assim, né, ele vai ficar preso durante um tempo nessa ilha, consegue, né, ter apoio dentro da França e ele consegue sair dessa prisão, retornar à França, e esse é o último período da história de Napoleão, que é o chamado governo dos 100 dias, né? Esse governo dos 100 dias, ele foi uma tentativa de Napoleão que conseguiu, né, se libertar da prisão de Elba e conseguiu restabelecer uma parte do seu poder, uma parte do apoio da sociedade francesa que admirava Napoleão. Mesmo ele tendo esse prestígio todo, ele não conseguiu se fortalecer o suficiente para derrotar países que agora se juntaram com força total: Áustria, Prússia, Rússia, a própria Inglaterra. E o Napoleão então vai ser derrotado porque ele vai ser atraído para uma batalha na região da Bélgica, chamada Waterloo, e aí nós vamos ter o último momento do governo de Napoleão, que é uma derrota nessa batalha de Waterloo na região da Bélgica.
Derrotado dessa vez, né? Eles querem ter uma segurança maior com relação a Napoleão, os inimigos mandam ele para uma ilha do Atlântico chamada Ilha de Santa Helena. E é lá que Napoleão vai viver os seus últimos dias até a sua morte. Enquanto esse governo de Napoleão se reduz, ou seja, ele finda, nós temos então as forças europeias se organizando em torno do restabelecimento do absolutismo. E isso vai então ser chamado de Congresso de Viena. Então, na sequência, após a derrota de Napoleão, os países vitoriosos na Europa vão estabelecer uma reunião para definir como vai ficar a Europa. Por isso que eu falei no início da nossa aula. Existe uma Europa antes do Napoleão, uma Europa durante o Napoleão, quando ele expande e conquista praticamente toda a Europa, e após a sua derrota na Batalha de Waterloo, na região da Bélgica, onde ele vai preso definitivamente na Ilha de Santa Helena, o governo dele, né, vai então findar. Os países vitoriosos, as famílias, né, que tinham sido então destituídas do poder durante a Revolução, inclusive algumas delas durante o governo de Napoleão, Napoleão deu, né, anistia a essas famílias que a Revolução mandou embora, que elas fugiram por causa da Revolução, e essas famílias, inclusive a família Bourbon, que era a família que governava, de Luís XVI, agora Luís XVIII, retomam o poder. Então o Congresso de Viena tem uma reunião de países importantes, a Áustria, a Prússia, a Rússia, a própria França, e define como vai ficar a Europa. Entre as medidas mais importantes que eles vão tomar é devolver os reinos aos antigos reis. Então, a família do Luís XVI, o Luís XVIII, vai restabelecer o poder. Uma das propostas também do Congresso de Viena é voltar ao absolutismo, retomar o absolutismo, né? E isso aí, então, a gente vai perceber que vai modificando, né? Tentando o quê? Banir qualquer ideia que pudesse, né, dar continuidade às ações liberais e revolucionárias da Revolução Francesa. Então, o Congresso de Viena visava, então, combater a Revolução. É um ponto importante. Devolver os reinos aos antigos reis. Então, são medidas importantes tomadas no Congresso de Viena em 1815. Essa medida em 1815 tem uma questão importante na história do Brasil. Dom João VI estava no Brasil, não querendo voltar para Portugal, porque agora o Congresso de Viena determinava que ele poderia retornar para Portugal, mas não querendo retornar para Portugal, querendo permanecer com a base, com o governo, né, aqui no Brasil, né, mantendo a coroa aqui, mantendo o governo aqui, ele elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal. Então, em 1815, esse Congresso de Viena, ele tem uma medida, né, que é importante diretamente para a nossa história, que é, então, a questão que o Dom João eleva o Brasil a Reino Unido de Portugal. Então, naquele momento, em 1815, o Brasil deixou de ser colônia. Por que Dom João VI faz isso? Por quê? Porque o Congresso de Viena estava determinando, além de combater a Revolução, restabelecer o absolutismo na França, na Europa, não deixar a Revolução expandir, restabelecer o absolutismo, devolveu as terras aos seus antigos reis. Inclusive Dom Pedro, Dom João. Então, se Dom João agora não queria voltar para Portugal, a única alternativa dele foi elevar o Brasil a Reino Unido de Portugal, acabando com o Brasil colônia. Então, na sequência, a gente vai ver, né, depois, em uma próxima aula, os governos de Luís XVIII, Carlos X, a Revolução de 1830 e a Revolução de 1848. Não se esqueçam que as nossas aulas estão no canal Facilitando e a gente conta com você. Se você tiver alguma dúvida, não se esqueça de fazer uma mensagem, perguntar, tirar suas dúvidas. E continue nos assistindo e continue nos apoiando, fazendo a sua inscrição, pedindo pessoas para se inscrever no nosso canal. E muito obrigado. Não se esqueça, e nós vamos chegar lá. Nós vamos